Quando decidimos que queremos aprender a programar, muitas dúvidas passam por nossa cabeça. Por onde começar, quais linguagens aprender, quais conhecimentos devo obter, devo saber de tudo sobre todas as áreas, devo me especializar em uma única. Caso você não tenha nenhum desses questionamentos, quer dizer que o vídeo não é para você. Então, pode fechar e fazer alguma outra coisa mais interessante. Mas caso você tenha algum desses questionamentos, fica aí mais um pouquinho. Primeiramente, uma dúvida que eu acho que é muito comum: qual linguagem de programação escolher? Nesse momento inicial, você não precisa ter essa preocupação com a linguagem que você vai escolher como se fosse a única que você vai utilizar, né, no resto da sua vida. O interessante primeiro é construir as bases do conhecimento de programação, que envolvem não a linguagem em si, mas primeiramente a lógica de programação. A lógica de programação é a principal ferramenta do desenvolvedor para a solução de problemas. Tendo um bom domínio da lógica de programação, a linguagem vira somente um mero instrumental. Então, um programador que resolve um problema em C++ também vai ser capaz de resolver um problema em Lua, em Python, em Java, em C Sharp, porque por mais que cada linguagem tenha suas especificidades, a base é a mesma. Então, se eu tivesse que propor um bom caminho para começar, eu diria que é esse. Comece estudando lógica de programação, escolha uma linguagem simples e faça exercícios até ter uma boa noção de como utilizar o básico. Hoje em dia existem ótimos sites para se fazer exercícios e que funcionam de maneira completamente online. Então, nesse momento inicial, você não precisa nem mesmo instalar nada no seu computador. E sobre a escolha das linguagens para esse momento inicial, eu recomendo Python pela simplicidade, né? Enfim, o seu uso geral dentro da indústria. JavaScript também pode ser interessante, roda direto no navegador, então vai facilitar seus testes. Você já pode, inclusive, fazer algumas coisas práticas, mas eu ainda vou fazer um vídeo me aprofundando melhor nesse assunto, falando sobre diferentes linguagens, né, as mais populares e seus diferentes casos de uso. E o que seria esse básico a ser aprendido dentro da lógica de programação? Esses seriam seus conceitos básicos: as variáveis, as funções e as estruturas condicionais e de repetição. Esses quatro conceitos estarão presentes em basicamente todas as linguagens de programação, e em cima disso, cada linguagem terá seus facilitadores e também seus dificultadores, de certo modo. As variáveis servem para armazenar diferentes tipos de dados. Esses tipos podem ser primitivos ou complexos. Os tipos primitivos podem ser números, que podem ser inteiros ou ponto flutuante, ou seja, números que têm casas decimais, né, depois da vírgula. Podem ser caracteres, que no fundo também acabam sendo números, mas isso é assunto para outro vídeo. Temos também tipos booleanos, que podem representar valores de verdadeiro ou falso. E o tipo nulo também, que é um tipo especial que está presente em boa parte das linguagens. Nos tipos complexos, podemos entender os textos, também chamados de strings em inglês, e que podem ser entendidos como uma cadeia de caracteres, né? Uma lista de caracteres. Seguido disso, também temos as listas e os dicionários. A lista, como o nome sugere, é um encadeamento de diferentes tipos de variáveis primitivas ou complexas. Os dicionários são bem parecidos, mas nós podemos identificar cada entrada com uma chave, né? Fazendo uma relação chave-valor. E em algumas linguagens também teremos classes e structs como formas de permitir que o próprio desenvolvedor crie seus tipos personalizados, né? Tipos complexos. As estruturas condicionais nos permitem controlar o fluxo da nossa aplicação. Nós executamos determinadas tarefas somente se uma determinada condição for atendida. Essa condição sempre será um valor booleano. De exemplos de estruturas condicionais, acho que os mais populares que eu posso citar é o if, else, né, o se então, e o switch case, que talvez não esteja presente em algumas linguagens. Pegando o if, else de exemplo,
Eu posso traduzir ele para uma sentença da nossa língua como algo aproximado de: se é verdade que X, então execute tarefa Y. Caso contrário, execute tarefa Z. Então vamos pegar de exemplo a sentença: se chove, então pego meu guarda-chuva. É plenamente possível traduzir essa sentença para um bloco de programação, né? Para alguma linguagem de programação. Basta eu abstrair alguns conceitos da frase em variáveis e então aplicar a estrutura condicional correspondente. No caso desse exemplo, eu posso transformar está chovendo em uma variável e a mesma coisa para pegar guarda-chuva. Eu posso transformar ambas em variáveis booleanas e então eu monto meu código de programação. Faço um teste, né? Se está chovendo, então eu altero o valor da variável pegar guarda-chuva. Caso não esteja chovendo, né? O else, eu não pego guarda-chuva, né? Eu coloco o valor da variável para false. As estruturas de repetição, elas seguem num princípio muito parecido com as estruturas condicionais. Só que ao invés de executar o bloco uma única vez, ele vai repetir a execução enquanto a condição for verdadeira. São mais comumente chamados de loops, né, da programação. Alguns exemplos de estruturas de repetição que aparecem nas linguagens são esses aqui: for, while, range e o repeat. Os mais comuns são o for e o while, vão estar presentes na grande maioria das linguagens. E como eu falei anteriormente, é possível traduzir, né, a sentença while, por exemplo, para nossa linguagem em algo como: enquanto for verdade que X, então execute tarefa Y. Então, pegando um exemplo prático, digamos que eu esteja correndo uma maratona e, enfim, não cheguei ainda na linha de chegada. Então, enquanto eu não cheguei na linha de chegada, eu devo continuar correndo. É possível abstrair essa sentença, assim como a anterior, também para um código de programação. Basta novamente abstrair alguns conceitos em variáveis. Nesse caso aqui, eu posso considerar, por exemplo, que a maratona ela tem 5 quilômetros, né? Vamos colocar como 5.000 metros. Então, eu posso criar uma variável numérica que armazene o valor da minha distância atual, né? E fico testando constantemente para ver se eu não atingir a linha de chegada. E enquanto eu não atingir, dentro do laço, eu incremento mais uma unidade. E aí pode ser metro, né? Por exemplo, mais 1 metro a cada iteração do meu loop. E por fim, as funções, que servem basicamente para encapsular todas essas estruturas que eu citei anteriormente. Encapsular uma determinada lógica e permite que a gente reutilize em diferentes lugares, sem ter que reescrever todo o bloco de código. Para funções pequenas, isso pode parecer meio sem sentido, mas à medida que ela vai crescendo, nos poupa muitas linhas de código em determinados arquivos. Além de nos oferecer outras ferramentas importantes também, como a recursividade, onde uma função pode chamar a si mesma. Então, em alguns casos, pode ser mais interessante usar isso do que laços de repetição, por exemplo. Dito isso, qual o primeiro passo então, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que nesse momento o foco tem que ser em lista de exercícios e aprender esse básico, né, da lógica de programação, esse café com leite. Eu particularmente, eu gosto de estudar colocando alguns objetivos específicos. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer um jogo de plataforma, eu vou atrás de tutoriais disso. Vejo como eu monto sistemas básicos, né? A movimentação de plataforma e tudo mais. Porém, nesse momento inicial em que você ainda vai se focar em aprender a lógica em si, né? Eu acho que não faz muito sentido e que talvez mais atrapalhe do que ajude. O ideal agora é que você se foque em aprender como utilizar cada uma dessas estruturas e onde utilizá-las. Porque após aprender esse básico, tem alguns outros caminhos interessantes a se seguir se você quer ser um bom programador, como por exemplo, estudar estruturas de dados, manipulação de memória,
Mas isso são tópicos para um outro vídeo, quem sabe, porque a tecnologia é uma área extremamente vasta. Então, nós vamos lidar com uma mesma linguagem, por exemplo, para resolver diferentes problemas. Por exemplo, eu posso utilizar C Sharp tanto no âmbito de jogos digitais, né, para programar jogos na Unity, na Godot, por exemplo, como eu posso utilizar para criar um back-end de um site ou de um determinado serviço. Então, nesse momento, sim, quando nós já tivermos uma boa base, nós podemos mirar onde nós queremos seguir, né, na nossa carreira como programadores, e aí sim escolher algumas tecnologias, porque de fato, se a gente for parar para aprender tudo, a gente nunca vai ter tempo para exercer, de fato, né? A programação em si. Vamos passar a vida toda aprendendo. Então, em algum momento, sim, vai ser interessante que você tenha mais conhecimento de uma determinada ferramenta, né, de um determinado instrumental também que vem ao redor, como por exemplo, utilizar frameworks JavaScript, por exemplo. Então, eu posso me especializar em React, em Vue.js, enfim, mesma coisa para framework CSS, né? Que tem o Bootstrap, tem o Bulma. Então eu acho que é isso. Entender o básico e fazer bem feito, e aí sim a gente pula para alguma especialização. E é isso. Vou terminando o vídeo por aqui, porque senão eu nunca vou terminar. Já é a segunda vez que eu tô gravando esse áudio todo do vídeo. Mas é isso. Eu vou tentar deixar aí na descrição ou em algum comentário fixado alguns materiais de estudo, né? Tipo, lista de exercício, livros, e principalmente plataformas onde é possível programar, né, diretamente nelas, fazer exercícios direto nela, porque isso é interessante e dinamiza o processo. Para os próximos vídeos eu ainda vou decidir o que eu vou fazer, ou melhor, para o próximo, né? Porque tem algumas ideias de vídeos, mas não decidi ainda o que vou fazer a seguir. Mas é isso aí. Espero que tenha sido útil para alguém. Valeu aí.